E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Falando um pouquinho mais pra vocês aí da Ninjinha 250 2010, né? É o mesmo modelo aí da 2008 até 12, se eu não me engano, né? E falar um pouco da motinha aí pra vocês aí, mano. Como que é ter uma hoje em 2026, né? Com o preço do combustível, né? Principalmente. Falar uns pontos positivos, uns pontos negativos dela também. Vamos começar pelos... apresentando a moto, né? Vamos começar apresentando a moto. A Ninjinha 250 2010. Eu peguei ela de segundo dono. Ela tá com 78 mil rodados. Já está comigo há 3 mil quilômetros. Primeiras impressões, assim, cara, quando eu peguei ela, né? Antes eu tinha uma scooterzinha pequena, menor que essa daqui, uma 125, e fui pra ela, né? Primeira coisa que eu senti é a posição de pilotagem, cara. Eu tenho 1,86 m e a posição de pilotagem dela não é muito confortável pra mim, tá? Com esse pé que vai na marcha, até fica tranquilo, que como eu fico com o pé pra baixo dela, então não incomoda tanto. Agora o outro pé, que eu tenho que ficar com ele no freio, esse incomoda bastante, cara. Quer ver, ó? Subir nela aqui pra vocês terem uma noção. Ó, eu tenho 1,86 m, né? E o fato do pé ficar sempre bem inclinado, entendeu? Isso numa viagem longa acaba incomodando bastante, né? Outra coisa, pro garupa também é muito ruim. Tanto a posição que ele tem que ficar quando eu tô pilotando, que ele tem que ficar apoiado em mim, segurando em mim, porque ela não tem alça, tá? Não tem alça pro garupa se segurar. Eles falam que é pro garupa se segurar aqui, ó. Mas, cara, olha isso aqui, ó. Eu não confiaria. Então, é meio complicado, entendeu? Assim, é mais uma moto pra você andar sozinho, né? O garupa é bem desconfortável. Se for fazer uma viagem com garupa, bem desconfortável. Outra coisa, a troca de óleo dela, eu gasto em média R$100 só o óleo, só a troca de óleo. Eu acho caro, entendeu? É um valor meio alto, né? A minha outra scooterzinha eu gastava, acho que era R$35, R$40, né? E eu troquei nela também quando eu peguei os fluidos de arrefecimento. Eu paguei na média de R$80 nos 2 litros, né? Ela usa 1,5 litro, se eu não me engano, 1,8 litro de água. Esse escapamento da WR, ele já veio com a moto. Quando eu peguei ela, ele já veio nela já. O som dele fica muito bonito. Fica muito bonito. Só que em compensação ela tá bebendo bastante. Tá bebendo bastante. Tá fazendo uma média de 18 km por litro. 17, 18 km por litro. Tá? Esse escapamento, cara, ele faz você ter uma tocada um pouco mais agressiva, cara. Porque ele tem um som muito bonito mesmo, de verdade, tá? E pontos positivos dela, cara, é uma moto que chama muita atenção. Muita atenção. Literalmente. Por onde passa, assim, molecada, na frente de escola, o pessoal, pô, que moto bonita e não sei o que. Se andando na rua as pessoas viram pra olhar. É uma moto muito bonita. Quem entende pouco de moto acha que é uma moto grande, né? Acha que é uma moto 600, né? Uma 400.
Mas ela é muito divertida de pilotar, muito divertida. Não tive problema em achar peça, até porque eu não tive que trocar nenhuma peça dela ainda, né? Só revisão básica. Filtro de óleo, eu coloquei aquele da Cayenne. Não tinha necessidade. Depois eu descobri que, infelizmente, eu fui meio que enganado, né? Não enganado, né? Cayenne é bom, mas não tinha necessidade. Tem um da Feltrin, se eu não me engano, a marca, que é idêntica. O filtro, né? É idêntico da Cayenne e custa 1/4 do preço. Da Cayenne eu paguei R$120 e esse da Feltrin custa 30, se eu não me engano, né? O par de seta que eu troquei nela, troquei os par de seta dela, que tava bem amarelado. Os par de seta eu paguei R$120. É o mesmo da Phaser, das antigas. Mas se você procurar como Kawasaki, você acha também, é baratinho. Cara, quando vocês pegar uma, primeira coisa que vocês façam, coloca um slider. Porque essas carenagens são muito caras. Muito caras. Então assim, coloca um slider, primeira coisa que vocês façam, tá? Porque salva, viu? Protege muito bem a moto. Pneu traseiro, R$415 da Vipal, que eu troquei. O dianteiro, R$400, tá? Que mais que a gente pode falar delas? Uma coisa que é bem difícil de achar, cara, é suporte de celular que fique bom nela, tá? Por quê? Se você coloca aqueles suporte que é preso de braço aqui, quando você esterce, ele pode bater na bolha. Ou quando você volta, ele pode bater no tanque. Então assim, questão de suporte, muito difícil. Eu tô tendo que confiar nesse aqui de ventosa. E eu ainda adaptei, entendeu? Eu tinha um de ventosa que quebrou e eu peguei e parafusei um outro desse aqui, né? Parafusei no de ventosa para me poder usar ele, né? A prova d'água, né? E os retrovisores, os retrovisores dela, eles é aquele que bascula, né? Só que se você fica dobrando e voltando, ele solta. E aí ele fica todo mole. E aí ele não trava mais. Aí você tem que apertar o parafuso de novo, né? Então eu, para evitar disso, eu deixei eles fixos. Apertei bem o parafuso para ele não soltar mais e deixei fixo aí, né? Mas agora eles não estão mais dobrando, né? Pro dia a dia, cara, ela não é uma moto boa, tá? Ela não é uma moto boa se você quer usar no dia a dia. A não ser que você não pegue trânsito. A não ser que você não rode, que nem eu sou de São Paulo. Se você não rodar por dentro de São Paulo, por avenida, por bairros, você fica mais tranquilo, né? Mas assim, pra você ficar passando em corredor, essas coisas, ela é bem ruim, cara. Porque ela é pesada e ela não esterce bem o guidão. E ela é larga, né? Então ela é bem larga e no corredor fica ruim. E os retrovisores ficam bem na altura desses SUV de hoje em dia. Até de um Kwid, por exemplo, o retrovisor fica na mesma altura do retrovisor dos carros. E aí no corredor, o perigo de você bater o retrovisor é gigantesco, né? Agora se você só pega a avenida, a rodovia, aí é mais tranquilo, né? Em questão disso, dela tá bebendo desse jeito, fazendo 17, 18 por litro, eu acredito que seja por causa do escapamento, que não foi feito remap dessa moto. Quando o cara trocou o escapamento, ele não fez o remap. E aí, eu acho que assim, quando fizer um remap nela, provavelmente ela fique mais econômica, né? E outra coisa, eu vi relatos de o pessoal falando que ela original dá 160 por hora. Ela pode ser por conta do escapamento. Não tá passando de 145. Não passa nem a pau. Na reta eu digo, tá? Na descida até que pode ser que passe um pouco. Mas assim, eu vi vídeos dela remapeada dando mais de 200.
né? Não sei se a moto tava 100% original ou se era só o remap, mas eu vi uma dela dando 208 num dinamômetro, né? Então assim, eu vou fazer um remap nela, acho que no mês que vem. Próxima quinzena aí eu vou ver se eu faço um remap nela. E é isso, cara. Bolha, essas bolhas laterais são bem caras, tá? Tem que tomar cuidado. É em média R$1.000 cada lado, tá? Só esse pedaço aqui, daqui até aqui, né? As bolhas são bem caras. É uma moto baixa, então não dá pra você ter, se você mora numa região aí com estrada de terra, né? Aí fica muito ruim de você ter, arriscado até. Tá bom? E mais é isso, cara. A moto bem divertida, bem legal. E filtro de ar, cara. Filtro de ar da Cayenne dela também, cara. É uma paulada, viu? É R$700. Só que o bom é que você compra uma vez só. Ele é lavável, né? Não recomendo, tá? Não recomendo você colocar carregador de celular nessas motos, tá? Porque o estator dela, cara, não é bom, cara. Não é bom e eles geralmente zoam a bateria da moto, tá? Carregador de celular, aqueles kit multimídia, né? Infelizmente. Uma coisa que peca nessa moto também, já ia esquecendo, uma coisa que peca nessa moto, cara, é que ela não tem um marcador de combustível, cara. Aqui só tem de temperatura. A única coisa que mostra é quando ela tá na reserva, ela acende uma luz laranja. Inclusive a minha tá na reserva, ela vai... Daqui a pouco ela acende a luzinha laranja aqui. Ele acende só essa luz laranja aqui. Essa luz laranja não, essa luz amarela, aliás, né? Desculpa. Ó, essa luz amarela. Ela fica acesa só quando a moto entra na reserva. E ela tem 3 litros de reserva. Então, assim, eu acho ruim, né? Uma moto 2010 não ter um marcador de combustível, né, cara? Bem complicado, né? Isso daí. Mas, que nem eu, tenho 1,86. Se você for uma pessoa mais baixa, com certeza fica bem mais gostoso, né? De pilotar ela. E é isso, eu vou pro trabalho e a gente vai trocando mais uma ideia aí sobre ela. Fechou? É isso, valeu. Segue nós aí, hein, gente. Segue nós aí pra... Todo dia nós posta vídeo aí, indo pro trabalho, voltando, ajudando o pessoal na rua. Beleza? Com ela, viu? E é com ela. Kit de relação dela também, 300, 400 conto, tá? Então, as peças são carinhas, tá? É a famosa Kawasaki. Se você tem condições de ter uma nova, comprar uma 0 km, cara, 300, compra, mano, vai pra cima, porque a manutenção não é muito diferente não, tá? O valor de manutenção é quase igual, tá? O valor das peças são bem carinhas, comparada com a CG, com a PCX, com a NMAX, né? E assim, uma moto que nem eu, paguei 14 mil nessa daqui, né? Nesse valor você vai comprar que moto, né? O que você compra com esse dinheiro aí? Fala pra mim aí, deixa aí nos comentários aí o que vocês compram aí com 14 mil aí, que vai te proporcionar uma diversão e vai chamar a atenção das pessoas igual isso aqui te chama. Porque olha, é uma CG velha, uma PCX velha também. Então achar uma bem usada, bem cuidadinha. Claro que o gasto de uma PCX, de uma CG não é o mesmo, mas garanto pra você que a diversão disso aqui é incomparável, tá? E é isso, pessoal. Não esquece, segue o canal aí, deixa um like aí. E vamos comigo que vamos pro trabalho hoje, hein? Então bora lá. Que eu falei pra vocês, gente, esse escapamento da WR, ele fica com um som muito bonito. Muito bonito, eu recomendo, tá? E ele dá uns estalos, mano.
hoje aí, ó. Algum Interclasse. Igual eu falei pra vocês, ó, vocês viram que a luzinha amarelinha acendeu? Vou colocar uma merrequinha pra ir trabalhar e na volta a gente completa. E aí, senhores?